E aí, às vezes, eu ia visitar eles, passava o dia com eles lá no sítio e tudo mais. E um dia, eu lembro um dia que a gente foi, eles me mostraram algumas coisas, a gente estava caminhando, e aí a gente estava caminhando numa estrada, e nós estávamos para subir uma lombada, e aí um dos rapazes, disse para mim, olha, meu pai sempre ensinou para a gente, quando ele era pequeno, que se você quer cansar menos numa subida, numa lombada muito grande, você não pode ficar olhando para cima. Você não pode ficar olhando para o fim da lombada. Você tem que ficar olhando para baixo. Baixa a cabeça e vai. E aí, quando você chegar lá em cima, você não cansa. Em outro momento, eu estava, uns 2 anos atrás, eu passei a virada do ano ali numa cidade do lado de Foz do Iguaçu. Eu tenho os tios que moram em Foz do Iguaçu, a gente foi lá. E aí a gente foi passar a virada do ano numa cidade do lado, tinha um alagado e lá. E aí, lá tinha um mirante que você tinha que ir subindo escada em formato caracol. Aí você ia subindo as escadas e tal, até chegar no mirante lá em cima. E eu e meu irmão, nós fomos subindo e tal, e eu fui olhando para os lados e conversando com meu irmão e tal, nem reparei quando a gente chegou lá em cima, quando eu olhei para baixo, pensei, uau, é alto, deu medo. O que essas duas histórias têm em comum? Bom, elas nos mostram que nós podemos trilhar o mesmo caminho, nós podemos subir as mesmas escadas, nós podemos estar no mesmo local, mas para onde nós olhamos pode mudar completamente a experiência. Para onde nós olhamos pode mudar completamente a experiência. Eu e você podemos subir o mesmo morro, mas para onde nós olhamos pode fazer com que você chegue mais cansado lá em cima que eu, ou vice-versa. Eu e você podemos subir a mesma escadaria, dependendo de onde eu e você olharmos, você pode chegar lá em cima com medo ou não. Para onde você olha, muda o trajeto que você está fazendo. E o nosso texto nessa noite vai nos encorajar justamente a manter nossos olhos em Cristo. Tá? Então, nessa noite eu quero falar sobre mantenha teus olhos em Cristo. Nós estamos na metade do ano e nós estamos fazendo uma série aqui sobre família, mas eu quero dar uma pausa nessa série para trazer essa palavra de encorajamento, porque na metade do ano, geralmente, é a época onde as forças estão mais ou menos. Já passou metade do ano, tem o pessoal que consegue pegar férias nessa época do ano, o pessoal da escola viaja, mas a grande maioria ainda tem mais metade do ano para pegar férias fim do ano. E a tendência é nós nos sentirmos cansados, e se nós, dependendo de onde nós queremos chegar, a tendência é nos desanimarmos. Então, nessa noite, vamos refletir sobre isso. Mantenha teus olhos em Cristo, a partir do texto de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Verso 22 até o verso 33. Mateus capítulo 14, verso 22 em diante. Diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lago, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente
Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Irmãos, nessa noite eu quero que nós reflitamos sobre mantenha os olhos em Cristo através de duas formas, tá? Em primeiro lugar, no verso 22 e 23, nos mostra que nós devemos manter os nossos olhos em Cristo através da nossa vida devocional. E do verso 24 até o verso 33, nos mostra que nós devemos manter nossos olhos de Cristo em Cristo através das tempestades. Veja só, irmãos, neste momento do ministério de Jesus, Jesus estava numa cidade chamada Betsaida, onde ele tinha acabado de realizar sua primeira multiplicação de pães e peixes. É isso que o episódio anterior, a partir do verso 13, nos mostra. Uma multiplicação para aproximadamente 5.000 pessoas, que é bastante. Claro, esse episódio encheu os olhos das pessoas ao redor, elas viram um grande milagre que Jesus realizou e elas queriam estar mais próximas de Jesus, elas queriam ter mais contato com Jesus. Mas Jesus, diferentemente do que a multidão queria, ele compele Jesus a pegar um barco e seguir viagem, enquanto ele sobe para um monte para estar a sós, ter um momento a sós com Deus. É isso que o verso 23 nos informa. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Então pense comigo, irmãos, se você tivesse uma fábrica de chocolate, e você pudesse ter acesso aos melhores chocolates do mundo, você acha que chocolate seria uma coisa que você teria falta na tua vida? Claro que não. Se você come chocolate todo dia, mais um chocolate não vai fazer diferença. Da mesma forma, Jesus foi o único homem nessa terra que foi cheio do Espírito Santo. Buscar a Deus para Jesus não era uma necessidade como é uma necessidade para mim e para você. Ele já era plenamente cheio do Espírito Santo. É a mesma coisa que você ter uma fábrica de chocolate não faz falta. Deus não fazia falta para Jesus porque ele era cheio do Espírito Santo. Mas como homem, Jesus também se sentia cansado de estar no meio de pessoas durante boa parte da sua vida. Porque Jesus ele era cheio do Espírito Santo, e se você lembrar, quais são os frutos do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, todas aquelas características. Jesus era cheio dessas características. Agora imagina você ser cheio dessas características e você conviver no meio de um monte de pessoas maliciosas, pecaminosas, que não têm paz, que não têm longanimidade. É claro que Jesus se sentia cansado por vezes disso. Então, por vezes, e com bastante frequência, principalmente no Evangelho de Lucas, nós vemos Jesus saindo. Às vezes, do nada, Jesus está lá, ele pega e ele vai para o monte, para ter momentos a sós com Deus. Primeiro, para nos ensinar sobre a importância desses momentos. E segundo, para ele ter momentos de plena alegria sozinho, longe de pessoas. E nesse momento eu quero que nós reflitamos então um pouco sobre essa importância da nossa vida devocional, de nós termos momentos a sós com Deus ao longo do ano, para nós mantermos nossos olhos em Cristo. Jesus aqui, ele está no momento de auge do seu ministério e ele sai. E ele sai para ter um momento a sós com Deus. E veja, irmãos, da mesma forma, a nossa vida devocional é o nosso alimento espiritual diário. Assim como eu e você temos necessidade de todo dia nos alimentarmos, você come todos os dias? Sim. Você alimenta todos os dias? Sim. A nossa vida devocional é esse nosso alimento espiritual. É através da oração, da leitura da palavra, do jejum, da meditação, que nós conseguiremos aguentar ainda mais meio ano, diante das dificuldades ou diante das coisas que vão afetar eu e você. E veja, irmãos, a vida devocional é como qualquer outra coisa na vida. Ela exige disciplina. Ela exige que você crie um hábito de ter momentos com Deus todos os dias. Até o momento que isso se torne tão óbvio que você vai sentir falta de fazer isso, como você sente falta de se alimentar.
Quando bate meio-dia, tua barriga já começa a roncar e tal. Você diz, opa, está na hora de comer. A nossa vida espiritual deveria ser a mesma coisa. Quando o nosso dia começa a ficar meio ruim, meio angustiado, eu não li minha Bíblia hoje. A nossa vida espiritual deveria ser da mesma forma que as nossas necessidades básicas. Quando você começa a ver que as coisas estão dando errado, acho que eu estou ficando meio estressado aqui, estou respondendo a minha esposa meio bruto e tal. Acho que não orei hoje. Está aí a resposta. A nossa necessidade com Deus é essa necessidade. É essa necessidade. E é muito difícil, eu duvido que um cristão que ele não consegue ser disciplinado na sua vida devocional, ele consegue ser disciplinado em outras coisas. É muito difícil você dizer, não, eu sou muito constante no meu trabalho, eu sou muito constante na minha alimentação, ou em atividades físicas, ou em qualquer outra coisa, sem que você tenha uma vida devocional regrada. Porque é a tua adoração a Deus que vai determinar a qualidade de todas as outras áreas da tua vida. Se você tem uma vida devocional com Deus meia boca, tem certeza que todas as outras áreas da tua vida estão meia boca também. Porque não tem como você ter qualidade em outras coisas longe de Deus. E esse é um erro que nós constantemente caímos. Porque a nossa lógica é assim, se sobrar um tempo no fim do dia, eu vou ler minha Bíblia. Eu tenho tanta coisa para fazer que se sobrar um tempo eu leio minha Bíblia. Enquanto a nossa lógica deveria ser o contrário. Não, se sobrar tempo eu faço as outras coisas. Não, mas eu vou fazer tudo com Deus junto. Martinho Lutero, ele costumava orar, fazer um tempo de devocional de manhã de 2 horas aproximadamente. E quando perguntavam para ele, mas por que você faz todo esse tempo? Ele diz, se eu não conseguir fazer esse tempo, eu não consigo fazer mais nada no meu dia. Se eu não conseguir ter um tempo de qualidade com Deus, eu não vou conseguir produzir ao longo do meu dia. Essa é uma lógica cristã que demonstra entendimento de como a qualidade do teu dia depende da tua vida com Deus. Veja, irmãos, o segundo erro, que é muito comum, e eu já vi isso várias vezes os cristãos caindo, é um erro de achar que pelo simples fato de você ter uma oração em espírito ao longo do teu dia, ou porque você acredita em Deus e na Bíblia, faz com que você tenha uma vida devocional. Tem muita gente que diz assim, não, mas eu sempre estou em espírito de oração. Estou orando, acontece uma coisa no meu dia, eu estou orando, estou sempre levando a Deus. Isso não significa relacionamento de qualidade. É a mesma coisa que você dizer assim, não, eu e meu esposo temos várias conversas bastante frutíferas. Eu estou lavando a louça, ele está lá lavando o carro, um está berrando de um lado, outro está berrando do outro. É assim que vocês conversam quando vocês querem conversar coisa séria? Não. Um senta, o outro senta, um ouve, o outro fala, o outro ouve. Isso é relacionamento de qualidade. É quando você prioriza tempo. Com Deus é a mesma coisa. Com Deus é a mesma coisa. Você precisa ter tempo de qualidade. Então, irmãos, como nós podemos fazer isso? Veja só, Jesus aqui está fazendo isso no fim do seu dia. Nós vemos Pedro fazendo em Atos, no livro de Atos, no capítulo 10. Pedro fazendo suas devocionais ao meio-dia. Nós vemos, por exemplo, no livro de Daniel fazendo isso 3 vezes por dia. Então, o que isso quer dizer? Significa que a Bíblia não te oferece um horário. A Bíblia não te oferece um método. O que a Bíblia te dá é liberdade. Isso é extremamente belo. Você pode fazer a hora que você quiser, o momento que você quiser, como se adequar melhor com a tua rotina. Agora, faça. Tenha momentos com Deus. Mantenha teus olhos em Cristo pela metade do ano que ainda tem pela frente, tendo uma vida com Deus. Tendo uma vida com Deus. Então, se nós já estamos em julho, se você ainda não tem uma rotina devocional, se você ainda passou metade do ano e você ainda não fez nada, você mal lê a tua Bíblia, você não jejuou nenhuma vez esse ano ainda, se você mal ora, comece a fazê-lo amanhã. Estabeleça uma rotina amanhã. Faça alguma coisa, mantenha teus olhos em Cristo através da tua vida devocional. A continuidade do texto nos mostra, do verso 24 até o verso 33, que nós devemos manter os nossos olhos em Cristo através das tempestades.
através das tempestades. Olhe comigo o verso 24. Diz, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Veja, irmãos, aqui o mar da Galileia, que era o local onde estava acontecendo isso, também é chamado em outros momentos como o Lago de Genezaré, e é um lago gigantesco, com 13 quilômetros de largura e 21 quilômetros de comprimento. Tá? 13 de largura, 21 de comprimento, o que confere a ele características de mar, mesmo sendo um lago. Então, ele é um lago de água doce, mas ele tem características de mar. E uma dessas características é que ele tem tempestades. Olha só o que um arqueólogo, Gonzales Echiguerry, ele fala sobre isso. O fato das tempestades acontece porque por o lago estar em um ambiente montanhoso, especialmente no norte, onde o Hermon, com suas montanhas cobertas de neve a 2.750 metros, é visível da água em dias claros, e, acima de tudo, a profunda depressão da superfície deste lago, a mais de 200 metros abaixo do mar Mediterrâneo, não muito distante, frequentemente cria instabilidade no clima, que normalmente é quente e calmo, o que resulta na presença inesperada de um vento forte, que ondula as ondas, que às vezes podem exceder até 2 metros de altura. Então, essa é a geografia desse lago, uma montanha com 2.000 metros, quase 3.000 metros, é muito alta. Então, o vento frio colide com o vento quente e forma essas ondas, forma essas tempestades no mar da Galileia. Então, essas tempestades são bastante repentinas, especialmente no verão, no período de Israel, e elas acontecem até os dias de hoje. O texto nos informa que os discípulos haviam pegado esse barco e já estavam longe a muitos estádios. Marcos vai nos descrever que eles estavam a aproximadamente 25 estádios. Isso confere uma distância de 4,5 km. 4,5 km é bastante. Então, o verso 25 nos mostra que Jesus foi ter com eles na quarta vigília da noite. É isso que o verso 25 nos informa. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Que horário é a quarta vigília da noite? Esse horário ele é entre as 3 e as 6 horas da manhã. Tá? Quarta vigília da noite, entre as 3 às 6 horas da manhã. Então, certamente, era um horário onde ainda estava escuro, né? 3, 6 horas da manhã. Não havia luz e eram no meio de uma tempestade. E no meio dessa tempestade, Jesus vai caminhando por sobre o mar. Então, é assustador. É claro que quando os discípulos veem no verso 26, Jesus andando sobre as águas, eles ficam aterrados e exclamaram, é um fantasma. Eles ficaram com muito medo, eles gritam, e eles gritam. Então, irmãos, aqui eu quero fazer um paralelo, porque o que esses homens estão enfrentando é uma tempestade real, é uma tempestade física, mas elas representam aquilo que por vezes nós enfrentamos na vida. Tempestades são sinônimos de momentos difíceis, são sinônimos de coisas que podem nos incomodar. E o texto nos informa que, diante dessa tempestade, esses homens tiveram medo. Eles tiveram medo. Então, o que é o medo? O que é o medo? É uma sensação que a gente deveria refletir mais sobre. Né? Do que você tem medo? Né? Todos nós temos uma espécie de energia. Né? Tem alguns filósofos que chamam isso potência de agir. Tem outros nomes que os filósofos dão, mas todos nós temos uma certa energia que vai oscilando durante o dia. Tem gente que acorda, essa energia está quase no zero. Aí toma um cafezinho, já dá uma levantada. Tem gente que já acorda com essa energia lá em cima. Tem uma vizinha que ela me acorda cantando às vezes. Penso, gente, de todas as músicas pentecostais que eu conheço, para piorar. E então, né? E aí essa energia vai oscilando. Quando você está com fome durante o meio-dia, você come aí, baixa, depois você tira um cochilinho ou não, e já volta. Vai oscilando conforme o dia. O fato é que o medo, ele é a queda dessa energia por aquilo que nós pensamos. Por aquilo que nós pensamos. Então, imagine que você tenha medo de cobra. Então, e aí a gente diz assim, estamos indo no parque da Cantareira
andar na trilha e você diz, não, lá tem cobra. Você fica com medo, diz, não, eu não vou porque lá tem cobra. A cobra apareceu para você? Não. Você foi picado pela cobra? Não. Mas só por você imaginar que vai ter uma cobra, você já fica com medo. Isso é medo. Porque os discípulos aqui, eles ficam com medo quando eles acham que é um fantasma. É um fantasma? Não. O fantasma fez alguma coisa para eles? Não. Mas eles ficaram apavorados, mas eles ficaram com medo. Então, isso é um medo. É uma queda na nossa energia por aquilo que nós pensamos. Sempre por aquilo que nós pensamos. Você não é por algo que acontece com você. O medo sempre antecede um fato. Sempre é algo que você imagina que vai ser muito ruim, mas às vezes não é. Por exemplo, o Ivan estava com muito medo de apresentar o trabalho. Mas quando apresentou foi tranquilo. Então, é uma sensação que você produz na tua mente. Na tua mente, ela vai ser muito apavorante. Mas quando acontece, não é tanto assim. Tá? Então, qual que é a solução para o nosso medo? Essa é uma pergunta interessante que nós cristãos precisamos buscar responder. Qual que é a solução para o nosso medo? A solução nós encontramos no verso 27. Olha a resposta que Jesus dá para os discípulos. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. O encorajamento de Jesus para que esses homens vençam o medo deles é conhecer quem é Cristo. É saber que era o próprio Cristo que estava ali. E essa é uma característica interessante. Quanto mais eu e você conhecemos quem Deus é, a grandeza de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, como Deus está em todos os lugares, como Deus controla todas as situações, você se torna mais corajoso. É isso que Deus estava encorajando Josué a ser. Medita nessas palavras de dia e noite, medita na lei de Deus, medita naquilo que eu estou falando, que a lei fala sobre mim, sobre vocês, e você vai vencer a guerra, e você vai conseguir avançar. É esse encorajamento que Deus esperava dos homens que seguiriam Gideão. Ser forte e corajoso para enfrentar a guerra. Eu estou com vocês. Eu vou fazer vocês vencerem. É conhecendo a Deus que você se torna uma pessoa mais corajosa. Que você não fica com medo de tudo, do que acontece ao teu redor, do que as coisas que vão acontecer, porque tudo é projeção na tua mente. Tudo é projeção na tua mente. O medo faz você viver dessa forma. Veja, irmãos, diante disso, diante dessa situação, da tempestade que eles estão passando aqui, nós podemos fazer uma pergunta para nós mesmos, que é como nós iremos passar pelas tempestades ou pelas dificuldades que aparecem na nossa vida. Como nós iremos passar pelas dificuldades que ainda aparecerão até o fim do ano nas nossas vidas. Existem duas respostas. E o texto continua nos dando essas duas respostas. Olhe comigo no verso 28. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. A primeira reação que nós temos diante dessa tempestade, a primeira reação que nós temos diante daquilo que assustou os discípulos em primeiro momento, é a reação de Pedro. É a reação de Pedro e é uma reação ofensiva. É uma reação ofensiva. Ele vê, todo mundo se assusta pensando que era um fantasma, mas Pedro particularmente, dos 12 discípulos que estavam ali, Pedro é o único que diz assim, se é realmente o Senhor, eu quero ir aí. Eu quero ir aí. E isso faz, irmãos, nós pensar sobre como eu e você enfrentamos as dificuldades. Eu comecei a fazer pilates ali, porque a lombar estava complicada. E aí, esses dias, a menina que estava ali falou, aqui no Fortaleza, meu namorado sempre fala, aqui no Fortaleza, você tem que esquecer a direção defensiva e dirigir sempre na ofensiva.
Eu falei, é verdade. Porque a galera aqui corta, não tem nem aí, não tem sinalização, você vai, você entra, você tem um espaço assim para o carro passar, você tem que ter fé que vai passar naquele espaço. A galera vai, entra, passa ônibus, tem que ser sempre na ofensiva. E veja, irmãos, Pedro aqui, ele está agindo na ofensiva. E Pedro aqui está experimentando algo que os outros discípulos não estavam experimentando. Olha o que Jesus disse para ele no verso 29. Ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro, pela sua coragem, Pedro, pela sua ousadia, foi o único discípulo dos 12 que andou por sobre as águas durante todo o seu ministério. Se eu e você queremos experimentar mais de Deus, se eu e você queremos aprender novas coisas, entender novos horizontes, eu e você precisamos ser corajosos, como Pedro foi. Pedro foi o único que teve a experiência de andar por sobre as águas em vida, porque ele simplesmente teve coragem, a coragem que os outros discípulos não tiveram, a coragem para dizer, eu quero tentar, eu quero experimentar, a coragem de se arriscar, a coragem de dizer, pode dar errado, mas se deu errado, pelo menos eu tentei. E eu vou dizer, essa coragem de Pedro é a coragem que a maioria dos cristãos não está disposta a ter. E é por isso que a maioria dos cristãos vai passar a vida inteira conhecendo isso aqui de Deus, enquanto eles têm um oceano para conhecer. Nunca esqueço, meu pai sempre contava uma ilustração, dizendo que um sapo ele ficava muito feliz numa pocinha de água, dizendo, nossa, isso aqui é muito bom. E aí chegou outro sapo e disse, não, mas tem um lago do outro lado, enorme para a gente. Ele disse, não, mas aqui está muito bom, olha só tudo isso de água. O outro sapo, não, mas ali é só passar. E ele, não, está ótimo, vou ficar aqui mesmo e tal. E aí o outro sapo foi no lago, a poça que o sapo estava secou e ele morreu. Isso reflete, irmãos, como a maioria das pessoas entra numa zona de conforto em qualquer área da vida, na área espiritual, na área do trabalho, no relacionamento, desengata uma marcha e tá bom. Eu vou ficar aqui, não, tá tudo bem, não vou me arriscar, para que me arriscar, para que fazer isso? Se eu fizer isso vai dar errado, se eu tentar desse jeito não vai dar certo. Fico a vida inteira naquele mesmo trote, enquanto tem um oceano ao nosso redor. Enquanto Deus nos deu um mundo belo para nós desfrutarmos, se nós formos corajosos. Enquanto Deus deu um monte de outras coisas para nós experimentarmos. A gente fica naquela zona de conforto, não, está aqui, está tudo bem, para que me arriscar, para que fazer isso, para que tentar aquilo. Não foi essa a atitude de Pedro. O único erro que Pedro fez foi o de tirar os olhos de Cristo. Olha só comigo no verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. O erro de Pedro foi ter tirado os olhos de Cristo. O erro de Pedro foi começar a reparar no vento ao seu redor, nas tempestades. Na tempestade, no vento, e aí ele se apavora. Se Pedro tivesse mantido os olhos dele em Cristo, ele teria sido bem-sucedido. Se ele tivesse continuado olhando para Cristo, ele teria chegado até Cristo. E ele teria chegado até Cristo e ele teria experimentado ainda mais daquilo que ele já experimentou, porque os outros não tiveram coragem. Então, irmãos, eu e você somos chamados a viver dessa forma. Mantenha teus olhos em Cristo e avance com coragem. Arrisque, tente. Tem uma dificuldade, olha só qual que é a lógica da maioria das pessoas. Quando aparece um problema, quando aparece uma dificuldade, a maioria pensa, problema. Mas quando Pedro viu uma tempestade, quando ele viu, ele não vê isso como uma dificuldade, ele vê isso como uma oportunidade. Ele diz, beleza, agora é minha oportunidade de eu andar por sobre as águas. Agora é a oportunidade de eu experimentar coisas que os outros não experimentaram. Isso é coragem. Você nunca vai experimentar coisas novas se você ficar fazendo as mesmas coisas a vida inteira. E faça isso com os olhos em Cristo.
com os olhos em Cristo. Se dá errado, é a vontade de Deus. Se deu certo, é a vontade de Deus. Se deu errado, a gente vai tentar outra coisa confiando em Cristo, confiando em Deus. E veja que mesmo diante do erro de Pedro, Jesus teve misericórdia dele. No verso 31, Jesus diz, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Jesus questiona agora a falta de fé dele, chama ele porque ele não havia mantido os olhos dele em Cristo. Ele ia chegar. Se ele mantivesse os olhos de Cristo, ele ia chegar. Mas ele não teve fé. Ele se apavorou com a tempestade. Ele se apavorou com os riscos que ele estava passando. Mas mesmo assim, Jesus teve misericórdia dele. Isso é muito encorajador. Porque se eu e você arriscarmos, se eu e você tentarmos, se eu e você avançarmos, mesmo diante dos nossos erros, mesmo diante dos nossos fracassos, Jesus teve misericórdia. Prontamente Jesus estendeu a mão. Prontamente Jesus se dispôs a ajudar diante do fracasso de Pedro. Jesus poderia ter dito, não, agora vai ficar aí, quando a água estiver batendo aqui, eu vou dar a mão. Não. Jesus prontamente estende a mão e ajuda Pedro. E é essa graça que o Senhor nos oferece. E é essa graça que o Senhor nos oferece. Agora a conclusão do texto nos mostra que subindo, no verso 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Irmãos, é as dificuldades da vida, é os problemas da vida, é as tempestades da vida que nos fazem enxergar melhor quem é Jesus. Se esses homens não tivessem passado por essa tempestade, eles não teriam declarado isso no final, verdadeiramente é o Filho de Deus. Quando Jesus acalma a tempestade, quando Jesus tranquiliza, eles veem e dizem, realmente, esse é o Filho de Deus. Se quer experimentar mais de Deus, tem que passar por tempestade. Tem que passar por dificuldade. Não tem como experimentar mais de Deus na calmaria. Não tem como experimentar mais de Deus na paz. Tem que ter tribulação. Tem que ter dificuldade. É dessa forma que a nossa fé será aumentada. É dessa forma que nós não seremos chamados homens de pequena fé. Se nós enfrentarmos as dificuldades com coragem, se nós mantivermos nossos olhos em Cristo e aprendermos com os erros, como Pedro teve que aprender. Então, irmãos, eu encorajo vocês, eu encorajo todos vocês, ao longo dessa semana, ao longo desse ano que ainda nós temos pela frente, a manter os olhos em Cristo. Através de uma vida devocional, busque o Senhor, conheça o Senhor, experimente novas coisas com o Senhor, e através das tempestades da vida, através das dificuldades da vida, comece a enxergar problemas como oportunidade, comece a enxergar tempestades como oportunidade de crescimento, comece a enxergar desafios como oportunidade de se desenvolver pessoalmente, seja no teu trabalho, seja na tua família, seja na igreja, seja em qualquer área da tua vida, comece a enxergar desafios como oportunidades. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te louvamos porque ela nos encoraja, porque ela nos anima diante das dificuldades, diante desse mundo caído que nós vivemos. Nós pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, ao longo da semana, a vivermos de forma destemida nesse mundo caído, vivermos com nossos olhos focados em Cristo, aprendermos das situações, dos problemas que acontecem, para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos desenvolver em todas as áreas da nossa vida, e dessa forma o Senhor seja glorificado, o teu nome seja louvado diante da sociedade, para que os ímpios reconheçam a tua grandeza através de cada um de nós, Senhor. Para que o teu reino avance, para que a tua palavra alcance outras pessoas através de cada um de nós.
Que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor renove as forças dos nossos irmãos que não estão aqui conosco. E que o Senhor aumente a nossa fé, Deus. Aumente a nossa fé diante daquilo que nos afronta, diante daquilo que nos amedronta. Ajude-nos a lidar com o nosso medo, com aquilo que nos causa, Senhor, pavor por vezes. Ajude-nos a crescer em fé, a glorificar o Senhor com tudo aquilo que nós temos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.